Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Reis, capítulo 22. 2 Reis 22. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. 2 Reis 22. E os teus ouvidos antes. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e longe. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de Promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. tudo pode mudar. Basta a palavra vai se cumprir. De aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Basta a palavra vai se cumprir. Graças a Deus. Olhe para mim, depois a gente vai ler. É muito importante você prestar atenção, porque a palavra de Deus, ela precisa entrar nos nossos ouvidos, como qualquer outra coisa que ouvimos. Ela vai passar pela nossa mente, mas ela só vai produzir fruto, vida, fé, se ela alcançar o nosso espírito. Não é como qualquer outra coisa que a gente ouve e de repente fica só na nossa mente e só ali já resolve, já funciona, já serve. Não. A palavra de Deus tem que alcançar o nosso espírito. Nós temos corpo, alma e espírito. Ela tem que alcançar o nosso espírito, para que ela produza efeito, resultados, frutos. Para isso, você tem que estar atento, você tem que estar com o seu coração aberto, quebrantado, pronto para receber, como alguém que eu quero ouvir, eu quero receber. Enfim, isso é fundamental. É sempre importante que o cristão entenda que é preciso construir uma vida com Deus. Não teria sentido, não tem sentido uma pessoa estar frequentando uma igreja evangélica e não construir uma vida, um relacionamento com Deus. Não tem sentido. Infelizmente, isso acontece com milhões de pessoas, porque há pessoas que vão a igrejas onde se prega o evangelho verdadeiro, com sinceridade, espiritualidade, mas elas não abrem o coração, não tomam decisões para construir uma vida com Deus. Existem outras tantas pessoas que estão indo a igrejas que se dizem, que se chamam de evangélicas, mas às vezes elas estão lá recebendo
um evangelho mundano, associado ao mundo. Existem outras que estão indo a igrejas que são verdadeiras empresas. O objetivo ali é dinheiro, é comércio. As pessoas são tratadas como clientes e não como almas. Então aquelas pessoas não recebem o evangelho verdadeiro, fica difícil a pessoa construir uma vida com Deus. Está cheio de igrejas, e a gente tem que falar para esclarecer. Está cheio de igrejas que estão, na verdade, levando as pessoas à emoção, a um verdadeiro show. E as pessoas vão ao culto, mas é como se tivesse ido a um show. E lá tem muitos entretenimentos, atrações, e as pessoas às vezes se enchem de emoções e não constroem nada com Deus e ficam iludidas. Outro dia, eu não fico vendo, mas às vezes aparece. Outro dia apareceu numa emissora de televisão, uma igreja que se diz evangélica, e o pastor deu uma pregação bem superficial. Depois falou: você que quer a presença de Deus, quer entregar a sua vida, ter a presença de Deus, vem na frente aqui. Aí fez uma oração de 2 minutos, não é pelo tempo, mas uma oração superficial. A gente sabe, não é difícil descobrir quando a coisa é de coração, no espírito, ou é superficial. Ele fez uma oração de 2 minutos, aí fez um alguém apertou alguma coisa lá e soltaram um monte de confetes em cima das pessoas, e as pessoas aplaudindo e o confete caindo. Então vocês agora, a presença de Deus já está sobre vocês e tal, e as pessoas voltam para os seus lugares. O que tem a ver confete com a presença de Deus? Nada a ver. São estratégias para levar as pessoas à emoção. E às vezes a pessoa vê o pastor, ou cai um monte de confete em cima, né? Luzes, confete, um monte de coisa caindo em cima. Tem gente que se ilude e pensa assim: a presença de Deus está na minha vida agora. Nada a ver. Eles são confetes que se soltam em shows, em festas, em comemorações por aí, e as pessoas às vezes, ou elas se iludem, elas pensam assim: a presença não tem nada a ver. A presença de Deus não tem nada a ver com isso. A presença de Deus é uma coisa poderosa e uma coisa pura, não tem nada a ver com confete, nada a ver. Então é muito importante a gente ter esse entendimento e ter a consciência de que eu estou indo à igreja, eu estou agora buscando a Deus, eu estou construindo, estou construindo uma vida com Deus, um relacionamento com Deus. De fato, eu estou aprendendo a andar com Deus, eu tenho andado com Deus, eu estou fortalecendo esse relacionamento com Deus. Isso é fundamental. Por quê? Porque não haveria sentido uma igreja estar aberta e as pessoas não construírem uma vida com Deus, não aprenderem a andar com Deus, dizer que são cristãos, mas não aprenderem a seguir Jesus. E para que a gente construa uma vida com Deus e continue, quem já construiu, está construindo, continue fortalecendo esse desenvolvimento, esse relacionamento com Deus, é fundamental que a gente sempre dê uma olhada para o nosso coração espiritual. Não é físico, é espiritual. E a gente veja e verifique como é que eu estou com Deus, como é que eu tenho andado com Deus. Por quê? Porque isso é fundamental para que ninguém caia na ilusão de pensar assim: eu estou muito bem, eu estou crescendo, eu estou construindo uma vida com Deus, e às vezes a pessoa continua vazia, ou continua numa prática
vivendo em práticas contrárias a Deus. Então eu queria ler aqui e depois a gente orar e cada um verificar, ainda que você diga: eu estou, graças a Deus, eu estou bem espiritualmente, eu estou desenvolvendo a minha vida com Deus, o meu relacionamento com Deus. Então isso vai ajudar você a fortalecer o rei. Vamos ler aqui primeiro, eu vou saltar alguns versículos para a gente ir nas partes mais importantes, porque é uma história, não dá tempo de ler tudo. Mas vamos, 2 Reis, capítulo 22. Tinha Josias 8 anos de idade, era uma criança, um garoto, uma criança, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías e Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Não era filho biologicamente de Davi, mas era, se considera filho espiritualmente falando, um descendente também. E andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Amém? Olhe para mim, por favor. Então, a história de Josias começa assim. Ele era um garoto, 8 anos de idade, ele começou a reinar. Toda a nação subordinada a ele, 8 anos só, um garoto, uma criança. Durante 31 anos, ele reinou em Jerusalém. Quando a Bíblia fala da vida dele, do currículo espiritualmente falando, diz que ele fez o que era reto perante Deus, o que era reto perante Deus, o que estava de acordo com Deus. E ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Quer dizer, Josias viveu uma vida de acordo com Deus. Ele viveu uma vida de acordo com Deus. Quer dizer, mesmo sendo uma criança de 8 anos, ele começou a reinar, e ele, mesmo assumindo a posição de rei, ele permaneceu fazendo o que era reto diante de Deus. E não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Ele tinha 8 anos quando começou a reinar. Versículo 3. Agora ele estava com 26 anos. 18 anos se passaram. No 18º ano, quer dizer, 18 mais 8, 26 anos. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor. Ele mandou o escrivão dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo, que deu ordens nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, que repare os estragos da casa do Senhor. E aqui está falando de uma decisão administrativa de reparar o templo de Deus, organizar corretamente as ofertas e tal, mas ele fez uma coisa muito mais importante. Versículo 11, que é o ponto mais importante. Tendo o rei ouvido
as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Iação, filho de Safã, Aquibor, filho de Micaias, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo, ele mandou aqueles homens, sacerdotes, ir até a casa de Deus. Ele disse, ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Tá certo? Então, olhe para mim, por favor. Ele começou a reinar com 8 anos, ainda uma criança, e foi crescendo. Os anos foram passando, mas ele foi também amadurecendo, não só como um rapaz, um homem, mas ele foi amadurecendo espiritualmente. Quando chegou a idade de 26 anos, ele percebeu, ele entendeu que a nação havia se corrompido espiritualmente. Agora ele tem uma visão, uma consciência, melhor dizendo, muito mais clara das coisas espirituais, e ele entendeu. A nação se corrompeu. Por quê? Porque reis que governaram antes dele eram corruptos, levaram a idolatria, pecado, levaram a nação a se corromper espiritualmente. O que ele fez? Ele chamou o sacerdote e disse, vocês vão consultar a Deus a respeito de mim, a respeito do povo, porque os nossos pais não obedeceram e o furor de Deus está para se acender contra nós. Josias, mesmo fazendo o que era agradável a Deus, ele tinha consciência de que as consequências daquela vida pecaminosa que a nação estava vivendo, aquilo trairia juízo contra eles. E o que ele fez? Ele, quando ouviu a palavra de Deus, ele rasgou as vestes. No Antigo Testamento era comum, uma coisa de cultura, quando alguém estava ou indignado, o rei se indignava, se revoltava, ou ele se arrependia, ou o povo se arrependia, era comum rasgar as vestes. Era comum rasgar as vestes como uma atitude de arrependimento, de humilhação. Rasgava-se as vestes, vestia-se de pano de saco. Tudo aquilo para quê? Para demonstrar um arrependimento. Então o que fez o rei? O rei mandou consultar a Deus. E no versículo 14, então o sacerdote Ilquias, versículo 15, e a profetisa lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém o rei de Judá
o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouvistes o que eu falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgastes as vestes e choraste perante mim. Eu também te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura. Os teus olhos não verão todo o mal que eu hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Então, olhe para mim, por favor. Aquele povo havia plantado muita coisa contra Deus. E Deus então estava decidido: eu vou trazer o mal sobre este povo, porque eles pecaram contra mim. Mas o rei, e por causa do rei, que rasgou o coração, que se arrependeu, que se humilhou e se prostrou diante de Deus, Deus o que fez? Mudou a sua decisão. Mudou a sua decisão. Eu não vou trazer nos teus dias o mal que traria. Chegou a hora que ele iria morrer. Deus falou: você será sepultado em paz, mas eu não trarei o mal que iria trazer nos teus dias. E Deus poupou o rei de ver assolação, de ver destruição. Por quê? Porque ele abriu o coração, porque ele se humilhou, porque ele se voltou para Deus. E nós temos que lembrar dessas coisas, porque muitas pessoas, muitos cristãos, muitas das vezes estão dentro da igreja ouvindo a palavra de Deus, e muitas das vezes há pessoas que permanecem praticando aquilo que é contrário a Deus. Há pessoas que às vezes não se arrependem, não se arrependeram profundamente. Elas continuam às vezes nas mesmas práticas de antes, mas elas pensam que porque estão dentro de uma igreja, elas não irão colher consequência dos seus pecados. Existem até alguns que dizem: não, mas nós estamos na época da graça. O Antigo Testamento foi uma época, Jesus veio, nós estamos na época da graça. De fato, nós estamos na época da graça. A graça porque recebemos ou alcançamos a salvação e tantas outras coisas sem merecer, por causa de Jesus. Isso não significa que mesmo vivendo na época da graça, como estamos vivendo, aí eu posso praticar aquilo que é contrário a Deus, sem me arrepender, sem que haja um arrependimento profundo, e eu não vou colher o fruto daquilo que eu estou plantando. Isso não existe. Isso não funciona assim. Nem todas as pessoas que estão ouvindo o Evangelho se arrependeram profundamente, se arrependeram das suas práticas, se arrependeram de uma vida pecaminosa, se arrependeram daquelas práticas que são contrárias a Deus. Em todas elas muitas das vezes dizem: não, eu continuo praticando coisas contrárias a Deus, eu continuo desagradando a Deus e praticando aquilo que é contrário a Deus, mas eu estou indo à igreja, eu estou orando,
eu estou recebendo orações, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu ajudo a obra de Deus. Então, as consequências dessas práticas erradas, elas não virão sobre mim. E muitas das vezes, elas se escondem atrás disso. Isso é uma ilusão, isso é um engano. Isso é um engano. Por quê? Porque se não houver um arrependimento profundo e verdadeiro, não há perdão. E a pessoa está na condição de colher consequências dos seus pecados, das suas práticas. Ela está na mesma condição que qualquer outra pessoa. Então não se pode viver de ilusão. Não se pode viver de ilusão. O rei, ele fez o que era agradável a Deus. Ele caminhou de acordo com Deus. Quando ele ouviu a palavra de Deus, ele despertou para o que estava acontecendo na nação. E ele rapidamente disse: olha, vai lá e consulte a Deus a respeito das palavras que nós ouvimos, porque os nossos pais pecaram e o furor de Deus está para cair sobre nós. E a resposta que veio foi aquela de que a consequência dos pecados do povo viria, o juízo viria, a ira de Deus viria. A única coisa que Deus mudou é que, porque Josias se arrependeu profundamente, ó, você rasgou o coração, você se humilhou, você abriu o seu coração, então este mal não virá nos teus dias. Você não verá esse mal caindo sobre essa nação, mas esse mal virá, a ira virá, a consequência virá. Deus poupou o rei Josias por causa do arrependimento que houve no coração dele. Não é porque ele era rei, não é porque ele tinha uma posição de rei. O que o fez livre de colher a consequência que viria? O arrependimento que Deus viu no coração dele. E conosco é a mesma coisa. A mesma coisa. Jesus veio, morreu, entregou-se, sacrificou-se por nós, trouxe vida eterna, trouxe perdão, tantas coisas. Muito bem. Mas nós vamos desfrutar de tudo isso que Jesus nos proporcionou se houver arrependimento profundo. Arrependimento profundo. Se não houver arrependimento, a pessoa pode estar dentro da igreja na mesma condição que qualquer pessoa incrédula, que vai plantando iniquidades, pecados, e vai colher o fruto dessas iniquidades. O que faz a diferença? É arrependimento profundo. Arrependimento profundo. Então o diabo também sabe disso. E por isso que o diabo trabalha para que muitas pessoas fiquem iludidas dentro de igrejas. Não, você é dizimista, você é ofertante. Então você não precisa se arrepender, não vai acontecer nada com você, você não vai colher fruto das suas iniquidades. As pessoas pensam: eu não me arrependi profundamente, eu continuo praticando coisas contrárias a Deus, mas eu não vou colher nada disso, porque afinal de contas eu frequento a igreja, porque afinal de contas eu sou dizimista, eu sou ofertante, porque afinal de contas eu oro, eu recebo oração, eu canto. E as pessoas se iludem por aí. Então, uma coisa é o cristão que se arrependeu profundamente
passar por lutas, adversidades, aflições. Deus permitiu, tem objetivos, né? Quer que ele cresça espiritualmente, prove sua fidelidade, confiança, cresça e o abençoe ainda mais depois. Isso acontece. Deus permite lutas sobre aqueles que são fiéis, mas são lutas, são adversidades. Aquela pessoa se arrependeu, houve uma mudança de vida, de prática. A pessoa mudou, houve uma mudança na sua maneira de viver porque ela se arrependeu. Isso é uma coisa. Outra coisa é permanecer na prática do pecado e pensar que não vai colher nada, não vai colher nada. E o diabo trabalha para que as pessoas se vivam iludidas. Então há pessoas dentro de igrejas evangélicas, elas adulteravam, elas continuam adulterando do mesmo jeito. Elas fornicavam, tinham relação sexual com alguém que não é o marido ou a esposa, elas continuam fornicando. Elas mentiam, elas continuam mentindo. Elas falavam seus palavrões, elas continuam com seus palavrões. Elas viviam na pornografia, elas continuam na pornografia. Elas tinham mágoa contra alguém no coração, elas continuam com o coração sujo. Elas às vezes são pessoas que agem para prejudicar outras pessoas. Elas fazem injustiça, elas prejudicam pessoas. Elas muitas das vezes elas vivem uma vida contrária a Deus e estão ouvindo a palavra de Deus, mas o arrependimento profundo, sincero, verdadeiro, não aconteceu com elas. Elas continuam plantando iniquidades, pecados, coisas contrárias a Deus, mas na cabeça delas, na concepção delas, elas pensam assim. Algumas pensam, não, mas eu vou à igreja, eu oro, eu recebo oração, eu sou dizimista, ofertante. É sempre importante dizer que é muito importante ser fiel no dízimo e oferta. Isso faz parte da fidelidade, da obediência à palavra de Deus. Mas não fique confundindo as coisas, pensando, eu devolvo o dízimo da oferta, então eu posso viver de qualquer maneira e Deus vai ter que... Não funciona assim, e nunca funcionou. Nunca funcionou. Por isso que muitas das vezes a gente vê escândalos, a gente vê péssimos testemunhos de pessoas que se dizem de Deus, e muitas das vezes você vê péssimos testemunhos. E há pessoas incrédulas que ficam às vezes espantadas e dizem, não, mas essa pessoa não diz que é de Deus. Por que ela vive assim, ela pratica assim, ela faz assim, ela continua desse jeito? Porque não houve um arrependimento profundo no coração da pessoa. E se não houve um arrependimento profundo, ela está na condição de continuar colhendo o fruto daquilo que ela vem plantando. Se a gente planta a obediência à palavra de Deus, a obediência vai nos trazer frutos. Eu vou colher fruto da obediência. Se a pessoa planta desobediência, ela vai colher fruto da desobediência. Os anos se passaram, mas o rei Josias entendeu. Toda a colheita, toda a plantação que foi feita antes de eu estar governando, essa plantação essa colheita vai vir. E por isso é que ele mandou rápido os sacerdotes, vai lá e consulta Deus sobre mim e sobre o povo, né? Como quem diz assim, eu quero, porque eu ouvi a palavra de Deus, eu entendi, ele entendeu que a nação se corrompeu, e Deus nem por isso
deixou de trazer juízo contra aquele povo. O que ele fez foi o quê? Uma coisa justa. Esse aqui se arrependeu. Porque ele se arrependeu, ele se quebrantou, ele se humilhou. Nos teus dias eu não vou trazer o mal que eu disse que ia trazer, mas eu vou trazer. Você vai ser sepultado em paz, você vai em paz, você não vai, os teus olhos não vão ver a destruição que virá, mas eu vou trazer. Então não podemos esquecer que haverá um juízo sobre esse mundo, haverá um juízo nesse mundo, mas que também haverá juízo eterno. Muitas pessoas às vezes são, a pessoa é legal, é bacana, é honesta, tem um bom coração, ajuda pessoas, e daí? Tudo isso é importante, mas muitas pessoas morreram sem se arrepender, não se arrependeram profundamente dos seus pecados, não alcançaram a salvação através de Jesus. Dali morreu, dali já começa o juízo. Vai para o inferno, e depois ainda para o lago de fogo. Então, se colhe consequências aqui, e não havendo arrependimento, se colherá consequências também no porvir. Então é muito importante a gente lembrar disso, porque quando eu falo, sou repetitivo, é para você se conscientizar que há um trabalho muito forte do diabo para iludir as pessoas. Jesus, quando citou os sinais que mostrariam que a sua vinda estaria próxima, o que mais ele enfatizou é que haveria engano. Então tem jovens dentro de igrejas evangélicas, cantam, tocam, não sei o quê. Depois o rapaz sai e vai para o motel com a namorada dele. Mas eles pensam assim, mas eu sou lá do grupo jovem, eu sou do grupo de não sei o quê. Então ele imagina que ele, porque faz parte de alguma coisa na igreja, ele pode depois se relacionar sexualmente com a namorada dele, com a noiva dele. Tem gente por aí se iludindo porque, não, estou dentro da igreja. O fato de estar dentro da igreja só não é suficiente. Precisa vir buscar a Deus, mas é preciso saber, houve um arrependimento profundo dentro de mim em relação a uma vida pecaminosa, em relação a uma vida contrária a Deus. Se houve um arrependimento profundo, então há uma mudança de atitudes. Aquela pessoa mentirosa mentiu 30 anos, agora a mentira não faz mais parte da vida dela. Alguém pode dizer, pô, você não mente mais, não é possível, você mentiu 30 anos, te conheço, você mente desde pequenininha. Não, acabou, a mentira não faz mais parte. Os palavrões não fazem mais parte, o adultério não faz parte, a prostituição não faz parte, o coração sujo não faz parte, a vida pecaminosa ficou para trás. A pessoa se tornou perfeita? Não é que é perfeita, mas ela caminha de uma maneira que seja agradável a Deus. E quando comete um erro, uma coisa, ela rapidamente vai lá e confessa e corre atrás e luta para não voltar a desagradar a Deus. Por quê? Arrependimento. Se não houve arrependimento, se não há arrependimento, se não acontecer arrependimento, não acontece mudanças. Então é alguém que está dentro da igreja,
mas simplesmente está dentro da igreja. As pessoas olham, Deus olha e fala: é o mesmo homem, é a mesma mulher, é a mesma pessoa, não mudou nada. A prática continua a mesma. E isso faz com que a pessoa continue na condição de colher consequências de uma vida pecaminosa. A Bíblia diz: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele também colherá. Então, muitas pessoas viveram fora da presença de Deus, e fora da presença de Deus nós semeamos um monte de coisa que não presta, e colhemos. Você conhece a palavra de Deus, tem que existir o quê? Um arrependimento profundo. Agora eu não quero mais plantar, nem vou plantar mais aquilo que desagrada a Deus. Você começa a plantar diferente, e você vai colher o fruto da sua fidelidade, da sua obediência. Mas nem todo mundo faz isso, nem todos fazem isso, nem todos fazem isso. Por isso, né, que muitas das vezes você vê igrejas se multiplicando rapidamente no número de pessoas, rapidamente se multiplicando. E as pessoas olham e as pessoas pensam que é muita presença de Deus. É porque a presença de Deus está muito forte ali. Às vezes não é nada disso. Pastores estão sendo usados pelo diabo, enquanto tem homens de Deus, mulheres de Deus sendo usados por Deus. Tem pastores sendo usados pelo diabo para iludir as pessoas. Então o sujeito chama: você quer entregar a sua vida, você quer ter a presença de Deus, vem aqui na frente. Pessoas às vezes até com sinceridade vão, faz uma oração de 12 minutos, dá um sinal lá, o obreiro, seja lá quem for, aperta o botão, derrama um monte de confete em cima das pessoas, luzes, manda o restante aplaudir. Agora vocês estão com Deus, agora a vida de vocês pertence a Deus, agora você é da família da fé. Muitas daquelas pessoas nem se arrependeram. Elas vão sair dali e voltar a praticar as mesmas coisas que antes, mas já foram iludidas, já foram enganadas. Muitas delas já foram iludidas porque agora colocaram na cabeça que já estão cheias da presença de Deus, porque derramou o confete, derramou um monte de coisinha brilhosa em cima. E aí o que acontece? Vai passar um tempo, vão se acostumando, às vezes vão ocupando cargos dentro da igreja, vão se iludindo: você é disso, você é daquilo, você é daquilo outro, e se iludem, continuam semeando o que não presta na vida. Estão na mesma condição que antes, de colher consequência dos pecados. Às vezes alguém da família, alguém que não vai à igreja nenhuma, fala para o filho: pô, você desrespeita o teu pai, você desrespeita a tua mãe, você trata o teu pai desse jeito, daquele jeito, daquela forma, trata a tua mãe, trata o teu pai mal pra caramba, e você diz que está cheio do Espírito Santo. Aí ele bate no peito e fala: eu estou cheio do Espírito Santo. Eu falo: como está cheio do Espírito Santo? Como é que você está cheio do Espírito Santo?
Você não honra o teu pai, não honra a tua mãe. Teu pai pode ser incrédulo, ele pode ter um montão de erros, pecados, você não tem que concordar com os pecados dele, mas você tem que honrá-lo. A Bíblia diz: honra o teu pai e tua mãe, para que tenha longevidade. O rapaz, ele trata o pai e a mãe igual cachorro. Quando a mãe fala: mas você não é da igreja, você não é do grupo de não sei o que, você não faz parte de não sei da onde, você não é de não sei o que, você não está dirigindo lá não sei o que, ele fala: eu estou cheio do Espírito Santo. Mas como está cheio do Espírito Santo? Que Espírito Santo é esse? Você não respeita o teu pai, a tua mãe? Aí ele vai dizer que a mãe é endemoniada, o pai é endemoniado. Às vezes a família vê o outro e fala: mas eu escutei você mentindo. Fala para a filha: você estava mentindo aí no telefone. Mas você não diz que é da igreja, tal, que você está lá, que você não sei o quê. Aí ela fala: não, mas você não tem nada a ver com isso. Isso é uma mentira, mas não é uma mentira assim. Ué, como que não é mentira assim? Tem mentira assim e mentira assado? Mentira é mentira. Por essa razão, às vezes as pessoas incrédulas, elas ficam escandalizadas e elas não entendem por que pessoas que se dizem de Deus continuam praticando as mesmas coisas que antes, porque elas não se arrependeram profundamente. Então, sem arrependimento não tem perdão. Não havendo perdão, está na mesma condição que as outras pessoas, na mesma condição de colher consequências dos pecados. Então Deus é amor, evidentemente, mas Deus também é justo. E Ele não disse: olha, o Josias, você é muito fiel, tal, mas esse povo se corrompeu, eu vou passar a mão na cabeça deles por causa de você. Não, eu vou repetir aqui o que Deus falou com ele, rapidamente. Versículo 18: porém, versículo 16: assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocar a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Quer dizer, a minha justiça vai vir, o meu juízo virá sobre vocês. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direi: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu, se humilhou, se quebrantou, se abriu, e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição. E rasgastes as tuas vestes e choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verá todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei a resposta. Então Deus não passou a mão na cabeça daquela nação. Ele simplesmente não permitiu que Josias colhesse o fruto, porque ele se arrependeu, ele abriu o coração e não permitiu que ele visse aquilo nos dias deles. Então eu quero fazer uma oração, apenas ler aqui Mateus 3, versículo 8. João Batista veio para preparar caminho para Jesus. Antes de Jesus iniciar o seu ministério,
João Batista pregava de uma maneira bem simples, firme, dura e simples, para que as pessoas se arrependessem, batizavam aqueles que se arrependiam. E no versículo 8 está escrito, porque isto fazia parte da pregação de João Batista: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, o arrependimento, olhe um pouquinho para mim, por favor. O arrependimento não é remorso. Muita gente nesse mundo sente remorso. Faz uma besteira, comete um erro, toma uma decisão errada, sente remorso. Às vezes até chora. É apenas uma coisa da emoção, do sentimento, o remorso. Aquela pessoa, às vezes chorou, sentiu remorso, chora, sente remorso, e depois ela volta, às vezes, a praticar a mesma coisa. Por quê? Porque remorso é remorso. O arrependimento é um pesar no espírito. No espírito. Nós temos corpo, alma e espírito. Então, porque nós ouvimos a palavra de Deus, passamos a ter consciência de que o que estávamos praticando é contrário a Deus, é errado diante de Deus, então nos arrependemos. O arrependimento é um pesar no espírito, porque se praticou alguma coisa contrária a Deus. Quando acontece arrependimento, a pessoa não volta à prática daquele pecado. Ela não volta. Ela não volta. Então, remorso é uma coisa. A Bíblia não fala, você tem que sentir remorso. Não. A Bíblia fala que é preciso se arrepender e produzir fruto digno de arrependimento. Ou me arrependi, vivi uma vida contrária a Deus, está praticando algo contrário a Deus, me arrependi profundamente. Então o arrependimento, ele vai produzir frutos. Nós temos que fazer por onde esse arrependimento produziu frutos. O sujeito era infiel à sua esposa. Era infiel, é um cara infiel. Aí ele ouve a palavra de Deus, ele se arrepende profundamente de ser infiel, de ser um adúltero. Ele se arrepende profundamente, acabou. Ele não vai voltar à prática do adultério, da infidelidade. Por quê? Porque ele se arrependeu. A pessoa roubava. Não quer dizer que era um assaltante, roubava. Trabalhava num lugar, roubava, trabalhava, enganava outro, roubava. Se arrepende profundamente. Se arrependeu profundamente, se arrependeu. Pode confiar, se arrependeu, não vai voltar à prática do roubo, porque se arrependeu. Então é preciso se arrepender e viver dentro de um compromisso com Deus, dentro de uma aliança verdadeira com Deus. Aliança quer dizer pacto, compromisso. O que você usa aliança de casado, quem é casado? Aliança é um sinal. É um sinal de que você tem um compromisso com a esposa, com o marido. É um sinal, é apenas um sinal. Então, se há uma aliança verdadeira, um comprometimento de fidelidade verdadeira é uma coisa. Se não houver, não adianta. Então, não é só estar dentro da igreja.
sou dizimista, ofertante, canto, oro, ou sou disso, faço parte daquilo. Não. É preciso viver dentro de um compromisso verdadeiro de fidelidade para com Deus. Eu não minto. Por que eu não minto? Porque eu tenho um compromisso com Deus. Lá fora as pessoas vão dizer, não, mentira todo mundo tem que mentir. Quem vive sem mentira? É assim que dizem lá fora. Não vou mentir. Aconteça o que acontecer, ainda que eu me prejudique, mas eu vou falar a verdade. Por quê? Porque eu me arrependi de uma vida pecaminosa. E eu tenho um compromisso com Deus. Esse compromisso com Deus, essa aliança que eu tenho com Deus, de viver dentro de uma obediência, é que faz com que eu não aceite mentir. Então vive-se uma vida de obediência para com Deus. Isso é fundamental. Não adianta, inclusive, em relação às pessoas de fora, começando dentro da sua casa, não precisa ficar falando para ninguém, pô, me arrependi, ó, fui lá e me arrependi. Não precisa falar nada. Se houve um arrependimento, você vai começar a produzir frutos dignos de arrependimento. As próprias pessoas vão ver. Meu marido mudou. A minha esposa agora é outra pessoa, é outra mulher. Meu filho e minha filha mudaram. Meu pai e minha mãe mudou. As pessoas verão uma outra maneira de viver. Não tem nada de fanatismo, mas é uma vida acompanhada de uma prática de obediência para com Deus. Não precisa. O próprio marido, ele pode ser incrédulo, ele vai ver a mudança na esposa. A minha esposa era rebelde, queria mandar, não respeitava. Agora ela respeita, tal, outro espírito. O marido era isso, era aquilo, agora mudou. As pessoas vão ver. Está cheio de gente por aí, pregando para a família, pregando para os outros. Não, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não prega nada. Mostra que tem. Está cheio de gente por aí dizendo, não, mas eu tenho a presença de Deus batendo no peito. Quando se olha para a vida deles, eles vivem tal como incrédulos. Falam, mas não se vê fruto. Não se vê fruto. Por quê? Porque tem muita gente que não se arrependeu. Então nós vamos orar. O que se deve fazer? Bispo, eu tenho certeza que eu ouvi a palavra de Deus, me arrependi profundamente, e eu tenho vivido e produzido frutos dignos de arrependimento. Então mantenha-se nesse mesmo espírito, nesta mesma direção, mostrando que há uma aliança entre você e Deus, um compromisso com Deus. Não, eu estou aqui na igreja, mas eu não me arrependi profundamente, não. Eu não me arrependi profundamente. O fruto que eu tenho apresentado não é um fruto digno de alguém que se arrependeu. Tem que se arrepender. Tem que abrir o coração. Tem que se conscientizar de que viver uma vida contrária a Deus vai trazer consequências. Enquanto está aqui, e depois rasgar o coração para que haja um arrependimento profundo. Aí o Espírito Santo vai lhe ajudar. Vai lhe ajudar. Vai lhe ajudar. Não precisa a gente ficar anunciando para ninguém, fazendo propaganda para ninguém que se arrependeu. Se houve arrependimento, a mudança vem, o fruto vem, e a cada dia virá um fruto maior. As pessoas vão no seu trabalho, sua casa, na faculdade, na escola, qualquer lugar,
as pessoas convivendo com você, com aquela pessoa, elas verão que é uma outra pessoa, realmente é uma pessoa de Deus. E isso é fundamental. Amém? Vamos falar com Deus. Fiquem de pé, feche os olhos. Eu quero orar. Caso você precise se arrepender profundamente, ainda não fez, aproveite a oportunidade para abrir o seu coração. Feche os seus olhos, no nome de Jesus. Que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu já aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Já aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Feche os olhos, por favor. Fale com Deus com muita sinceridade no coração, com fé, com seu coração aberto. Você que tem certeza que se arrependeu dos seus pecados e vem produzindo frutos digno de um arrependimento. Agradeça muito a Deus, adore a Deus e peça ao Espírito Santo para lhe envolver e lhe fortalecer, a fim de que você continue fazendo aquilo que é reto perante Deus. Josias teve um currículo, espiritualmente falando, extraordinário, de tal maneira que a palavra de Deus diz que ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, mas que ele fez o que era reto perante Deus. E assim nós devemos desejar e lutar para que aconteça em nossas vidas. Que Deus possa olhar para nós e ver que nós decidimos fazer o que é reto perante Ele, e possa olhar para nós e ver que não nos desviamos
nem para a direita, nem para a esquerda. Mas você que está aqui ainda não se arrependeu profundamente de práticas contrárias a Deus, não aceite viver enganado por você mesmo, porque há pessoas que estão sendo enganadas por outras pessoas, porque elas não ouvem a verdade. Mas aqueles que ouvem a verdade só podem ficar enganados por eles mesmos. Se não houve um arrependimento profundo no seu coração, se você ainda tem vivido de um modo contrário a Deus, abra o seu coração para Deus. Abra o seu coração, assim como Josias e tantas outras pessoas fizeram. Rasgue o seu coração, se humilhe diante de Deus. Não aceite permanecer numa prática contrária à palavra de Deus. Não aceite permanecer na condição de colher consequências do pecado, da iniquidade. Mas rasgue o seu coração para que o Espírito Santo possa lhe ajudar. Possa lhe ajudar. E você chegue a um arrependimento profundo. Confesse para Deus o que você vem fazendo contrário à vontade dEle. Confesse ao Senhor Jesus a sua iniquidade, o seu pecado. Peça a Ele para lhe perdoar e decida a partir de hoje produzir frutos dignos do arrependimento. Quantas pessoas estão iludidas, plantando iniquidades e imaginando que estão cheias da presença de Deus, porque estão iludidas por elas ou por outras pessoas. Elas estão plantando aquilo que é contrário a Deus, mas estão iludidas, imaginando que estão fazendo o que é agradável a Deus. Ó Espírito Santo, abençoa, abra o entendimento, dê, Senhor, ao teu povo consciência espiritual, para que se viva dentro de uma obediência, fidelidade, de um comprometimento para contigo. Agradeça a Deus, adore a Deus, exalte a Deus, nós te glorificamos. Está, Senhor, escrito que se confessarmos ao Senhor Jesus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Perdoa, Senhor, aqueles que se arrependem. Perdoa, Senhor, aqueles que de todo o coração
tomaram a decisão hoje de se arrepender, que confessaram a Ti os seus pecados, que não querem mais, não aceitam mais continuar na prática de pecados como viviam. Venha também, Senhor, e abençoe aqueles que já haviam se arrependido e que têm vivido e produzido frutos dignos de arrependimento. Vem sobre o Teu povo, vem com a Tua presença, venha, Senhor, fortalecê-los, ajudá-los, conceder-lhes condições espirituais para que eles a cada dia agradem mais ao Senhor, andem de maneira que seja agradável a Ti. Venho de fato Te glorificar. Adore a Deus de todo o coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Nós Te adoramos, nós Te glorificamos, pedimos abençoe o Teu povo, que o Teu povo cresça na Tua graça e no Teu conhecimento, que este povo construa mais firmeza a cada dia o relacionamento contigo. Aleluia. Nós Te glorificamos. Agradeça a Deus de todo o coração. Não há palavras que possam expressar o quanto devemos a Ele. Vivíamos semeando aquilo que traz destruição e morte, mas a presença dEle, a misericórdia dEle recaiu sobre nós. Passamos a ter o privilégio de plantar aquilo que abençoa e traz vida. Agradeça de todo o coração, toda a sua alma, e proponha a cada dia viver de modo que seja agradável a Deus. Nós Te agradecemos, Senhor, de todo o coração. Os que creem, digam assim seja. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Podem sentar.